qual o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições. Deus querido, Deus santo, te agradecemos por este dia, a qual o Senhor nos concedeu fôlego de vida, saúde, a qual o Senhor nos permitiu mais uma vez estar de pé. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez juntamente com os meus irmãos, com o seu propósito esse, de te adorar, de fazer uma entrega toda especial para ti, Senhor. Venha receber o nosso louvor nessa hora, receber a nossa adoração, Pai querido, no nome de Jesus. Fortalece as nossas vidas, Senhor. Eu sou grata pela vida de cada um que abriu mão dos seus lares, que saiu, Senhor, debaixo de chuva, que enfrentou mandamentos para estar aqui mais uma vez. Isso é renúncia, Pai. Isso é abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. E estamos aqui porque há um ser todo-poderoso, especial. E por isso estamos aqui, Senhor, para fazer uma entrega a Ti toda especial, para Te adorar, entregar o nosso melhor. Porque nem a chuva nos impediu de estar aqui nessa noite. Nós vencemos mais uma vez. Satanás não venceu, o inimigo não venceu. Se ele pensou que mais uma vez nós estaríamos distantes da Tua casa, nós estamos aqui, Senhor, numa só comunhão, numa só fé, Senhor, para Te adorar, entregar o nosso melhor para Ti, pois Tu és digno da nossa adoração, do nosso perfeito louvor. Pai querido, eu oro nessa hora pelo grupo de louvor, Senhor, venha guardar as nossas vidas, nos fortalecer, nos dá ânimo, Senhor, nos fortalece, porque não é fácil, Senhor. Te pedimos a Tua direção, do Teu Espírito Santo nessa noite. Eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida do Mateus, eu oro pela vida do Bruno, a Luísa, o Marcos, eu oro pela vida da Alda, Senhor, eu oro pela vida do Luiz, pela vida da Karen, a vida do Lucas, Pai. Porque eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio, Senhor, que a Tua glória vai estar sendo manifesta neste lugar, nessa noite, Pai querido, Pai amado. Nós cremos na Tua presença neste lugar. Nós cremos que o dono da casa se faz presente nessa hora. E por isso, Senhor, nós Te clamamos, nós Te buscamos, nós Te bendizemos. Eu Te peço, Senhor, derrama sobre o grupo de louvor uma nova unção, Senhor. Traz renovo, traz restauração, Pai. Traz, Senhor, uma transformação especial sobre as nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de um renovo. E muitas das vezes não vamos ser hipócritas, porque necessitamos buscar mais a Tua presença. Temos que fazer o melhor para Ti, porque o louvor é para Ti, a honra é para Ti, a glória é para Ti, Senhor. Então nos ajuda a fazer com perfeição, nos ajuda a fazer com amor, com dedicação, meu Pai. Eu oro, Senhor, para que toda a estratégia de Satanás não venha prevalecer, não venha permanecer, Senhor. Venha sobre as nossas vidas a Tua presença nessa noite. Eu oro pela vida do pastor Marcos, Senhor, para que o Senhor possa abençoá-lo todos os dias da sua vida, trazendo, Senhor, renovação para a sua vida, trazendo, Senhor, restauração todos os dias, fortalecendo, Pai. Quebra todas as cadeias do inimigo, todas as gemas, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado embaraçar os seus caminhos, a sua vida, Senhor, não venha prevalecer. Guarda, Senhor, a vida do pastor Marcos, abençoa a sua vida, a sua família, seu ministério, ser com ele, Pai querido. Quebra toda a estratégia de Satanás contra a sua vida, porque a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada vai prevalecer. Abençoa ele, Senhor, derrama uma nova unção sobre a sua vida, derrama, Senhor, um bálsamo sobre a sua vida, Senhor, faz algo novo na sua vida, Pai querido, Pai amado. Traz, Senhor, da Tua presença, abre os seus olhos espirituais a cada dia, cada vez mais, meu Senhor. Amplia a sua visão, Pai, e ajuda ele nessa caminhada. Ajuda o Teu servo, Senhor, que tem buscado, que tem orado, que tem clamado por este povo, Pai querido, no nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Traz bálsamo nessa noite, traz refrigério, Pai querido, no nome de Jesus. Deus querido, Deus santo, eu já sinto a Tua presença neste lugar. Eu já sinto a Tua presença manifesta neste lugar. Acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor dessa igreja, Senhor, abençoando, guardando, fortalecendo as nossas vidas. No nome de Jesus, recebe o nosso louvor nessa hora, meu Pai, porque nós queremos Te entregar o nosso melhor, não o resto do nosso dia, não o resto que sobrou, mas o nosso melhor, Senhor. Mesmo mediante os desafios, dias difíceis, um dia cansativo, nós estamos aqui inteiros, Senhor, para fazer uma entrega toda especial a Ti.
santo nome de Jesus.
glória seja dada a Ti. Amém. Podemos sentar. Os irmãos cantando o Senhor, amém? Estamos no nosso momento de oferta. Eu queria deixar uma palavra. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Diz assim: consagre ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Essa palavra aqui nos diz que devemos consagrar todas as nossas obras, ou seja, todas as nossas ações, para que nossos planos sejam bem-sucedidos. Então, que a gente venha consagrar ao Senhor a nossa vida, a nossa família, nosso casamento, nossas orações, nossa adoração e essa dedicação a Ele, pois Ele merece isso e muito mais. Amém. E você possa consagrar também seus bens e a sua oferta nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém. E está muito de nosso levantar para fazer a oração. Senhor, Deus e Pai, nós vamos agradecer que te agradecemos, nós agradecemos a este lugar. Estamos aqui te agradecendo, Senhor, porque estamos presentes, viemos aqui te buscar mais uma vez este lugar, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua presença, porque essa contigo. Eu te agradeço todos os dias, meu Senhor, pelos meus irmãos. Eu te agradeço porque mais uma vez estou em comunhão com eles, Pai. Eu te peço que o Senhor possa usar aquele que é aqui para pregar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Receba essa surpresa, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Vamos adorar mais uma vez. O sol estará passando com a lua, com amor e com alegria.
Boa noite a todos, a graça e a paz da igreja, amém? Maravilhoso Deus, né? Agora no início do culto, já nos louvores, ele falando tão fortemente conosco, né? Hoje, antes de vir para cá, eu entrei em contato com o irmão Mateus, um pouco antes de vir para cá, dizendo brevemente, né? O assunto ao qual eu traria hoje. É algo que Deus assentou no meu coração alguns dias atrás e eu quero compartilhar com a igreja, com os meus irmãos, algo de grande valor e de edificação para as nossas vidas. E eu comentei com ele por cima, né, qual seria o conteúdo, e hoje nós ouvimos aqui, né, o louvor tocar, né, abriu mão de sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, céu tornou. Quem foi esse? Quem fez isso? Jesus, né? Hoje eu trago algo que Deus colocou no meu coração, do nosso, sobre preço e valor. Existe uma diferença entre preço e valor. E na verdade, um é a consequência de outro. Vamos lá. Para que eu possa ser mais simples e breve, para que vocês possam compreender. Né? Geralmente nós colocamos preço, ou é colocado um preço em algo que nós queremos dar em troca daquilo que a gente quer. Vou dar um exemplo. Eu vou no mercado e quero comprar uma caixa de leite. Eu vou lá e pego a caixa de leite e levo embora? Não. Tem um preço, não tem? Eu tenho que ter, no caso, o dinheiro para dar em troca daquela caixa de leite, certo? Só um exemplo para que a gente possa entender. Então, o preço, ele geralmente estipula aquilo que é de valor para nós, né? E nós temos aqui, né, até aqui tudo bem? Todos entenderam? Então, o preço, né, ele é colocado em cima de algo que vai ter um valor, que é valioso para nós, que nós queremos dar em troca, tá? E o preço, ele não é somente em dinheiro, tá? Nós vamos ver isso hoje, tá? Não necessariamente o preço ele é posto em dinheiro, tá? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 29 e 30, se os irmãos puderem projetar aqui, só para que a gente possa acompanhar, porque eu estou na versão aqui ARC e nós temos o costume de acompanhar em NVI, né? Então, Evangelho de 2 João, capítulo 19, versículo 29 e 30, diz assim: Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, e lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ele mesmo disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra "está consumado" naquela época queria dizer que algo estava sendo pago. Jesus, ali na cruz, ele pagou pela nossa salvação. Jesus, ali na cruz, o preço da nossa salvação foi o sangue de Cristo, não foi dinheiro, foi o corpo, foi a entrega, foi o sangue. E não somente o aspecto físico, eu também gostaria de entrar nesse detalhe, né? Jesus não sofreu somente fisicamente com os açoites, né? Com chicotes, enfim, ele também sofreu sentimentalmente, psicologicamente. Ali, nós vamos ver um pouco mais adiante, no próximo texto bíblico, que ele foi entregue por um daqueles que ele chamava de família, que ele considerava família. Então veja bem, Jesus pagou um preço pela nossa salvação. O que era mais valioso para Jesus? O corpo dele ou as nossas vidas?
preço foi o sangue de Jesus, o valor, as nossas almas. Jesus ali deu valor às nossas almas, às nossas vidas, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Ele se entregou e pagou um alto preço no Calvário com o seu próprio sangue. Todos entenderam até aqui? Então, teve um preço e um valor. Agora nós vamos para Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, versículo 14, 15 e 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, 14, 15 e 16. Vamos lá. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou entregarei. Ele estava perguntando: o que vocês vão me dar para que eu entregue ele a vocês? Ele estava se referindo a Jesus, tá? Então Judas ali procurou, né, os fariseus, enfim, aqueles que queriam pegar Jesus, né, e condená-lo. E então ali Judas estava perguntando: o que vocês vão me dar em troca de eu entregar ele? Continuando, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Um valor o quê? Um preço o quê? Monetário. Aqui nós estamos falando de dinheiro, certo? Então, qual foi o preço aqui? Está nítido, né? Para que Judas entregasse Jesus. Qual foi o preço? 30 moedas. 30 moedas de prata. Eu antes disso pesquisei, estudei e me deu a curiosidade de saber quanto valia naquela época as 30 moedas de prata para Judas trocar, né, um valor tão grande, que era a presença do próprio mestre, que era tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. A ambição dele foi maior do que tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus. Então fiquei curioso em pensar: devia ser um valor exorbitante, algo muito astronômico, né? E pasmem, para quem ainda não pesquisou, pesquisem, não era tão alto assim, tá? A Bíblia vai dizer em Êxodo, só um minutinho, irmãos, que agora me escapou só a passagem aqui. Êxodo 21, 32, se puderem projetar, por favor. Se um boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Aqui está dizendo, né, que essas 30 moedas de prata, ela seria dada àquele que perdesse um boi, né? Também diz que era semelhante ao preço de um escravo. Era isso que valia, as 30 moedas que Judas aceitou em troca de entregar Jesus. E essa palavra, quando eu li que as 30 moedas também era semelhante ao valor de um escravo, é que eu caí em si do que Deus estava querendo colocar no meu coração. Muitas vezes, eu sem perceber, estava pagando um preço, me colocando como um escravo, trocando muitas vezes a presença de Deus, me colocando como um escravo, com distrações, com coisas que não edificariam e não me aproximariam de Deus, muito pelo contrário, sem eu perceber, me afastava. Eu vou dar exemplos meus, tá bom, pessoal? Então, às vezes, né, tinha vezes que, acho que todos aqui já sentiram aquela vontade de ir até na Bíblia, ler e passar ali. Eu entendo como Deus chamando a gente para ter um particular, Deus chamando a gente para conversar, querendo mostrar algo para a gente, e de repente a gente está ali assistindo um programa de TV e a gente não quer parar para poder ir atender o chamado de Deus.
Ali eu estou pagando essas 30 moedas, me colocando como um escravo daquilo. Sem perceber, eu estou me tornando um escravo daquele programa. Sem perceber, eu estou me tornando um escravo do Instagram. Sem perceber, eu estou me tornando um escravo de uma outra distração. E Deus está me chamando. E Deus está me convidando. E eu estou pagando as mesmas 30 moedas, claro, simbolicamente. E não é por acaso. Não existe acaso. Não é acaso que as 30 moedas eram o valor de um escravo. Porque quando nós trocamos as coisas que vêm de Deus por qualquer outra coisa, nós estamos nos tornando escravos daquilo. Eu troquei, eu estou dando exemplos, tá, gente? Troquei o culto, né? Porque o culto tem 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana eu estou na igreja, por o aniversário de um colega que é uma vez no ano. Eu troquei de ir, né, na igreja, porque, se eu sair, né, eu vou me molhar muito e vou chegar... Eu estou dizendo coisas, gente, que a gente percebe que tem a possibilidade de estar. E a gente faz a troca. Eu não estou dizendo de condições que realmente não tem como nós estarmos aqui na presença de Deus. Mas vamos ser um pouco mais profundos, isso eu estou falando presencialmente. Mas mesmo quando eu não consigo chegar na igreja, eu posso estar em comunhão com Deus na minha casa? Posso. E muitas vezes eu estou. Muitas vezes eu estou dando importância para um programa, para um celular, para qualquer outra coisa. Por uma conversa que não vai me edificar em nada, por bate-papo, às vezes ouvindo coisas que eu não deveria estar ouvindo e concordando. Isso são trocas. Então a gente coloca preço e troca por um valor, que é Cristo. Tudo bem até aqui, todos entendendo? Então, essa semana, por exemplo, né? Aliás, semana passada, para nós praticarmos essa semana, o pastor propôs a todos nós, a igreja, que nós fizéssemos um exercício. Todos lembram qual era? Quem lembra aqui? Levanta a mão. Quem quer dizer aqui qual era o exercício? Como é, pastor? Olhando para dentro de mim mesmo. E aí, quando eu recebi essa palavra de Deus, e fui pesquisar, me aprofundar e estudar, e fui praticar o que o pastor tinha proposto para nós, eu entendi que Deus estava me fazendo olhar para dentro de mim mesmo e fazendo com que eu enxergasse as trocas de valores que eu estava fazendo. Irmãos, descobrindo que eu não estava sendo diferente de Judas. Só não estava trocando pelas 30 moedas. Mas pior que isso, estava trocando Jesus por algo fútil. Exemplo de mim. Às vezes horas na frente de uma televisão jogar um videogame. Eu gosto de jogar um videogame. Irmãos, eu não estou dizendo também que nós não podemos fazer nada. A questão é o excesso. A questão é você se tornar escravo daquilo. A questão é o que você está pagando por aquilo. É essa a questão. Você pode conversar com outra pessoa, você pode assistir um programa de televisão, você pode assistir algo de entretenimento, você pode ter o seu lazer, mas os momentos onde você sabe e precisa estar em comunhão com Deus, e geralmente Ele nos convida e nos chama, a gente sente, e a gente não faz. Aí nós estamos fazendo o quê? Trocando. Aí é que eu percebi que o preço foi uma televisão e um jogo de videogame. O preço foi 2, 3 horas olhando coisas inúteis no Instagram. Percebendo que, às vezes, só fazendo nada. Às vezes o desânimo é o preço
pela nossa troca por Jesus. A falta de vontade, a preguiça, a mentira, a fofoca. Tudo isso, irmãos. Quando eu citei aqui o exemplo de nós nos esforçarmos para ir para a igreja, repito, quando nós percebemos, né, que nós temos condições de estarmos aqui fisicamente, quando nós percebemos que nós temos condições, não quando nós não temos, tá? Quando eu percebo assim, poxa, eu tenho um trocado aqui para colocar gasolina no meu carro e ir até a igreja. Não está chovendo tanto assim, eu posso chegar na igreja. Poxa, eu estou resfriado, mas é um espirro ou outro, dá para ir para a igreja, né, que eu fico no cantinho longe dos irmãos. Isso eu estou dizendo algo que é notável aos olhos nus, é perceptível, é fácil identificar. Porque muitos de nós nessa hora podem estar pensando assim, mas eu venho para a igreja estando resfriado, eu venho para a igreja na chuva, eu venho na igreja a pé, eu venho de bicicleta, tá, e fora da igreja? São as pequenas pedras que a gente tropeça. Fora da igreja eu vou para minha casa, e aí quando Jesus toca no meu coração e me chama para ler, para orar, para ter um tempo com Ele, eu não quero abrir mão do que eu estou fazendo. E aí? Eu sou assíduo na igreja, eu venho para a igreja, eu enfrento chuva, tempestade, gripe, doença, eu venho. E em casa eu troco Ele. Adiantou alguma coisa? Então, essa mensagem eu recebi de Deus para a minha vida, como um aprendizado, é claro, um alerta. Nas pequenas coisas é que a gente tropeça. O diabo ele é sagaz. O mundo está cheio de propostas de distração. Está cheio. A gente tem mais propostas de distração do que comunhão com Deus. Está lá, ó. Não foram os sacerdotes que procuraram Judas. Vocês perceberam isso? Foi Judas que procurou. Às vezes nós procuramos. Às vezes não, muitas vezes nós procuramos. Porque é mais agradável e interessante a nós. Então, irmãos, fazendo o exercício que o pastor propôs para nós, eu também percebi que é muito fácil eu olhar para a vida alheia e apontar e acusar e perceber e avaliar, enfim. Eu sou expert em avaliar a vida do meu irmão e do próximo e não olhar a minha. Quando eu penso que eu não tenho erro nenhum, porque eu vou para a igreja, eu oro na igreja, depois do culto de quinta-feira eu fico para a oração, eu venho nos domingos de manhã para a consagração, eu vou para a ceia, eu faço tudo direitinho na igreja aí fora. Aí eu não percebo, eu não olho para mim, porque são coisas imperceptíveis. A gente tem que estar atento para perceber elas. Só que a Bíblia também fala que Deus ele manda um auxiliador para nós, que é o Espírito Santo. O que a gente deve fazer? Não ser resistente e relutar quando Ele chama, quando Ele convida. Irmão, sentiu vontade de orar? Para o que está fazendo. Está dentro da tua casa? Vá orar. Sentiu vontade de ler a palavra? Irmão, vá ler a palavra. Sentiu a vontade de ouvir o louvor? Troca o programa que estava assistindo, coloca o louvor para ouvir. Sentiu vontade somente de dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, eu sinto prazer em sentir a sua presença, conversar com Deus. Faça. Só não deixe para depois, porque o depois nunca chega, a gente sabe disso. Às vezes a gente está ali entretido, está tão gostoso o programa, tão gostoso o jogo, a conversa, e aí eu percebo que o Espírito Santo está... Ô, meu filho, vem cá, eu quero conversar contigo. Vem aqui, eu quero um pouquinho da sua atenção. Vem aqui, vamos ali. Eu estou assim, não, depois, peraí, daqui a pouco, peraí, deixa eu só
passar o comercial. É só um minutinho. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou, eu sei que eu não vou. Então, nesse exercício eu aprendi a olhar para dentro de mim, para os meus defeitos e as minhas falhas. E uma das falhas é fazer a troca de valores. Quando o Espírito chama. Sabe, irmãos, o que mais impressiona é que Jesus ele não se importou de perder a própria vida, de apanhar, ser cuspido na cara, traído, humilhado, abandonado. O foco dele era qual? Era nós. O que tem sido o nosso foco? O que tem sido valioso para nós? E qual é o preço que nós estamos colocando em cima disso que é valioso para nós? Porque é muito fácil eu chegar aqui e orar e louvar e cantar e dizer: Jesus, o Senhor é valioso, eu te amo. E está trocando ele por qualquer outra coisa. Quando ele escolheu pagar o preço, ele pagou, Judas recebeu. Ele mesmo pagou. O louvor que nós ouvimos hoje não foi combinado, Mateus? Não foi acaso, não. Ele desceu do seu alto, subiu no trono, se humilhou, se fez homem, e como servo, ele serviu, ele foi humilde até o final, ele foi obediente até o final. Tudo para quê? Porque ele valorizava as nossas vidas. E o que a gente está fazendo? Desculpa se eu estou exteriorizando isso. Quando eu digo a gente, eu vou dizer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo mais semelhante a Jesus, que não se importou de perder algumas coisas valiosas? E, na verdade, ele perdeu tudo para que nós pudéssemos ganhar. Então, eu estou abrindo mão das coisas que eu deveria perder para ganhar? Ou eu estou sendo como Judas, que só quero receber? E estou trocando a presença, estou trocando a comunhão, a intimidade, e depois eu vou reclamar porque não está dando certas coisas. Depois, quando algo acontece, eu vou pedir socorro a Deus. Aí eu vou lembrar de orar. Aí eu vou lembrar de buscar uma palavra. Aí eu vou lembrar que ele existe. Só que ele não esquece um segundo a nossa existência. Então, irmãos, acredito que a palavra ela foi bem clara e objetiva. O exercício que o nosso pastor propôs não foi acaso. O louvor de hoje não foi acaso. Essa mensagem de hoje também não é acaso. Nós devemos olhar para dentro de nós e identificarmos nossas falhas, nossos defeitos, o preço do que nós estamos colocando naquilo que é valioso para nós. Jesus é valioso para nós? É para você? Não responda para mim, responda para ti. O que você pagaria por isso? Do que você abriria a mão? É sobre isso. Será que eu estou sendo muito mais semelhante? Essa é a pergunta que fica, para encerrar. Eu estou sendo muito mais semelhante ao Filho do Homem? A Jesus? Ou a Judas? Pratique. Façam o que o pastor propôs. Não estou dizendo que não fizeram, tá, gente? Quem não fez ainda não perca a oportunidade. Olhem para dentro de si, identifiquem o que está faltando, qual é a minha falha, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer. E pratique. Tá bom, gente? Eu gostaria que a igreja se levantasse. Gostaria de orar por todos nós.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Quero primeiramente, Senhor, agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá hoje de enxergarmos para dentro de nós. A oportunidade de aprendermos, Senhor, a realmente dar um valor a Ti, Senhor. Que é tudo que nós temos de mais valioso na vida. E se nós declararmos isso com a boca, que nós façamos isso também na prática. Senhor, nos perdoe, Deus, nos perdoe por tantas vezes eu ter trocado o Senhor por coisas tão fúteis. Eu ter perdido tempo com tantas coisas quando eu poderia estar na Sua presença, Senhor. Quando tantas vezes o Senhor me chamou para conversar, Senhor. Quando tantas vezes o Senhor tentou me tirar de certos ambientes, de certas conversas, de certos conteúdos, Senhor, e eu entretido, distraído, não percebi que o Senhor só estava querendo me proteger, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros, Senhor, pelos meus pecados, Senhor. Tende, Pai, piedade, misericórdia de nós, Senhor. Somos imperfeitos, sim, mas creio que nós estamos aqui buscando corrigir essas imperfeições. E o Senhor hoje nos traz uma palavra de correção e de alerta, que nós possamos olhar mais para as coisas que vêm de Ti, mas não somente olhar, mas buscar e praticar, Senhor. E dar o real valor que o Senhor tem, meu Deus. O Senhor não vale menos que uma televisão, Senhor. O Senhor não vale menos que uma mentira, uma fofoca. O Senhor não vale menos que um celular, Senhor. Ó Pai, tenha piedade de nós, Senhor. Nos perdoa, perdoa-nos, Senhor, por todo o mal que eu já fiz, Senhor. O Pai, venho diante de Ti, pedir misericórdia e desculpa, Senhor. Se há algo que nós possamos fazer para nos redimir, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, Senhor, esteja conosco, Senhor, que nós possamos prestar mais atenção. São as pequenas coisas que nos fazem tropeçar, nos afastar de Ti, Senhor. Que nós possamos ser mais sensíveis, Senhor, a essas coisas, enxergarmos, Senhor. Pararmos de olhar, Senhor, e avaliar as coisas que não nos cabem. Nos autoavaliar, Senhor. Fazer análise, perguntar para nós mesmos o que falta, o que nós estamos fazendo e o que nós deveríamos fazer, Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade nessa noite de estar em comunhão com os meus irmãos. Que o Senhor possa guardar e proteger todos esses que aqui estão, aos que também não puderam vir, impossibilitados. Senhor, que o Senhor possa guardar cada família representada nesse lugar, Senhor. E que nós nos façamos presentes, a Sua presença, porque nunca faltou a Sua presença para nós, Senhor. Muitas vezes é a gente que se retira, ou nós retiramos o Senhor de onde nós estamos, Senhor. Muitas vezes eu estou ali assistindo algo que o Senhor não assistiria comigo. E eu tenho que pedir para o Senhor ir para o quarto para eu continuar assistindo. Muitas vezes eu vou falar algo que o Senhor não se agradaria de ouvir. A minha impaciência. Oh Pai, eu te peço perdão, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e que nós temos que ainda fará em nossas vidas. Que seja louvado eternamente o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Entenda que tudo é perda se você não tiver Jesus.
Tudo é perda se você não colocar Ele à frente de tudo da tua vida. Tudo é perda se nós perdemos tempo com tantas coisas daqui. Aleluia. Muitas das vezes perdemos tempo com tantas coisas e esquecemos até de falar com o Senhor, igreja. Que nós possamos meditar nessa palavra nessa noite, guardar ela em nossos corações e praticá-la, porque este é o ano da prática. Aleluia. E que nós possamos de fato praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Em todo o tempo. Porque tudo o que fazemos e não direcionamos o Senhor em nossa vida é perda de tempo, igreja. E não é tempo de perder tempo, não é tempo de ganhar tempo na presença de Deus. Sejamos sensíveis quando o Senhor falar conosco. Quando o Espírito Santo Ele soprar em nosso ouvido, Ele falar conosco. Vai meditar na minha palavra. Você medita na palavra do Senhor. Vai falar, vai orar. Que você possa se prostrar diante do Senhor. Tenha essa sensibilidade. Porque é importante nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. É importante nós sermos sensíveis a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa palavra, igreja. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem falado aos nossos corações neste lugar. E que você possa ser mais e mais sensível. Que você possa se deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a sua presença é grande neste lugar. Numa palavra tão simples, o Senhor derrama da sua presença. O Senhor fala conosco e nós voltamos para a nossa casa nessa noite. Eu tenho certeza que nós iremos voltar renovados pelo Senhor, regozijando no Senhor, porque a sua palavra, ela não volta vazia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata por esta palavra. Eu sou grata porque o Senhor é aquele que corrige aquele que Ele ama. E Ele tem nos corrigido neste lugar. Ele tem nos moldado. Aleluia. Ele tem nos transformado. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem falado conosco, tem nos corrigido para que nós possamos melhorar na sua presença. Aleluia. Seja sensível nessa hora, igreja. Seja ministrado nessa hora. Mas seja sensível ao vosso Senhor quando Ele falar com você. Aleluia, sinta essa presença. Graça me basta.
perfeitos. Mas te louvamos e te bendizemos pelo privilégio de mais uma vez estar aqui te adorando e te bendizendo, porque nós somos privilegiados pelo Senhor. Aleluia. Vai dizer mais uma vez: se eu não tenho a ti, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se essa é a sua verdade para Ele, aplauda o nome de Jesus, aplauda Ele, só Ele é digno, glória a Deus.